Olá, caros amigos e amigas, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal 5 volts. É um prazer tê-los conosco. Bom, eu trouxe aqui hoje no vídeo basicamente ferramentas para que você possa utilizar aí o circuito integrado 555. A gente estuda aí o 555 e entende como que ele funciona e aprende a utilizar as equações que regem seu comportamento aí na forma monoestável e na forma astável, Mas para aqueles que não têm as equações ou querem facilitar a sua vida num projeto, numa especificação, podem utilizar uma calculadora própria, Essa calculadora é chamada de 555 Timer e basicamente colocar os valores desejáveis e obter aí os parâmetros de tempo, de frequência, largura de pulso, entre outros. Então, eu já falei muito aí do 555 em muitos vídeos de funcionamento, características, formas de operação, A gente basicamente utiliza o 555 até nos dias atuais para algumas coisas, e ele é um circuito integrado clássico, Ele é um coringa na eletrônica usado aí para inúmeras funções. No meio acadêmico não é diferente, Normalmente em cursos técnicos de eletrônica e também nas disciplinas de eletrônica em cursos superiores, quando se fala em temporizador e oscilador, o 555 é sempre lembrado, em muitos casos estudado para algumas aplicações específicas, O que é bem didático, e bem interessante, porque é bem fácil de entender o seu funcionamento. Então, eu trouxe aqui quatro exemplos, quatro sites que você pode acessar aí online e basicamente fazer os cálculos aí do 555 operando na configuração monoestável, que é como um temporizador, ou na configuração astável, que é como oscilador. O 555 ainda opera como biestável, como um flip-flop, porém essa aplicação ela é menos requerida, Então as configurações mais clássicas aí é monoestável e astável. Você também pode fazer acesso ao Google App aí, a Google Store, e buscar aí aplicativos digitando 555 Timer. Você vai achar diversos aplicativos com uma parte teórica e a possibilidade de fazer os cálculos da mesma forma que eu vou mostrar online aqui. Isso aqui não é nada novo, isso aqui já existe tem muito tempo. E eu vou mostrar 4 opções, mas na verdade existem dezenas de opções. Se você pesquisar aí, eu busquei opções de sites, de alguns sites, e essas informações estão em inglês, mas vocês podem encontrar também calculadoras aí em português, ok? O primeiro site é o da DigiKey. DigiKey é uma loja aí muito famosa de componentes eletrônicos, e eles também colocam informações sobre componentes. Então a gente tem aqui 555 Timer Calculator. Basicamente a gente tem algumas informações. Eu já tinha colocado aqui inserido, coloquei um resistor de 100K, eu vou mudar aqui, colocar 200K e um capacitor de 10 micro. Aqui você escolhe a unidade do resistor, a unidade do capacitor, e aqui você já tem o tempo. Eu posso tirar esse elemento e digitar um tempo aqui se eu quiser. Eu quero um tempo de 5 segundos. Aqui ele não deixa, aqui ele trava, Aí você vai ter que ir ajustando os valores para chegar no tempo que você quiser. Eu achei até que ele aceitava aqui a gente inserir o tempo para ele achar o resistor ou o capacitor, Mas, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse 1 hora, 3.600 segundos. 2,2 segundos está bem longe disso. Então eu venho aqui e vou aumentar, vou colocar aqui 1 mega, Como ele não tem mega aqui, eu vou colocar 1000 quiloohms, que é 1 mega. O capacitor aqui eu vou colocar um capacitor bem grande, vou colocar 4.700. Veja, já deu 5.170 segundos, já estourou a 1 hora, que é 3.600. Se eu diminuir aqui para 2.200, ficou abaixo, Aí eu posso aumentar a resistência.
colocar aqui 150, 1,5, né, mega, que é um valor comercial aí de resistor. Veja, 3.630. Ó, já ficou praticamente 1 hora. Tá dando 1 hora e 30 segundos. Como os resistores eles têm tolerâncias, capacitores ainda maior, né? Normalmente no circuito, quando a gente quer precisão de temporização, a gente coloca um trimpote, né? Um potenciômetro, um elemento variável, né? Ou ajustável, para a gente fazer esse ajuste. Então, essa configuração é a monoestável, mas a gente tem a configuração astável, que o 555 opera como um gerador de sinal cíclico, né? Como um oscilador. Na saída nós temos uma forma de onda quadrada, né? Aqui, ó, no monoestável a gente tem o diagrama, né? O diagrama aqui que compara o sinal de saída com o sinal de trigger. Veja, no momento que eu jogo 0 aqui no pino 2, ele comuta a saída para nível lógico 1 e a gente vai ficar durante o tempo que eu defini pelo valor do resistor e do capacitor, ele vai ficar em nível lógico 1 com a saída do 555. Nesse caso aqui deu 3.630 segundos, mais de 1 hora ele vai ficar com a saída em 1. Essa saída pode estar acionando um ventilador, um motor, uma lâmpada, uma carga qualquer, uma sirene, enfim, qualquer carga, bastando adequar o circuito de disparo para a gente conectar a carga ao 555. Então, na configuração astável, a gente tem, né, uma oscilação constante. Então, o sinal fica em 0, depois fica em 1, depois fica em 0. Lá no monoestável, a gente tinha só um pulso de 1. E esse tempo desse pulso é definido pelo valor de R1 e C1. Agora, no astável, esse tempo de 1 e o tempo de 0, ele é cíclico, né? Ele vai se repetir. Bom, e aqui o funcionamento, não vou entrar muito em detalhe, porque a gente já falou muito disso, é mais aqui mostrar a ferramenta, né? A gente tem aqui os 2 resistores e o capacitor, é a configuração mais clássica essa, né? Existem outras configurações, monoestável e astável. Estou mostrando aqui as mais clássicas, que é a que está aqui no site, né, da calculadora do 555, do timer 555. Então aqui, ó, você coloca os valores, já tinha colocado aí um valor, né? Vamos supor, eu vou colocar 100 e 100. Eu vou colocar K aqui também, ó, 100K, 100K e 100 micro. Veja que tá dando aqui 6,93 milissegundos e do lado de cá tá dando 13,86 milissegundos. Com esses valores que eu defini aqui. As equações estão aqui para achar o tempo em nível lógico 1 e o tempo em nível lógico 0, né? Esse H aqui é de high e o L é de low. E se eu quiser achar a frequência do sinal de saída, considerando essa frequência, essa equação da frequência. Então aqui a gente tem os tempos, ó. Eu falei, é porque ele deve ter dado algum bug aqui para calcular. Deixa eu atualizar aqui para ver se ele... Porque aqui está sendo mostrado em milissegundos, né? Aqui ele ficou em milissegundos. Mas na verdade esse valor deu em segundos. Ó, eu vou alterar aqui para ohm e eu vou alterar aqui para ohm. Ó, agora sim, agora tá ó, se a gente ajustar aqui, ó, 13,86 mili e 6,93 mili, né? Aqui ficou compatível com a imagem. Mas como nós estávamos em K, né, que é 100.000 ohms para o resistor R1 e 100.000 ohms para o resistor R2, né? Veja que ele já ajustou aqui. Aí você pode selecionar aqui a escala que você quer mostrar os valores de tempo de nível lógico 1 e nível lógico 0. Então, se os tempos são grandes, a frequência é baixa. Se os tempos são pequenos, a frequência é maior, né? A frequência é inversa do tempo. Então, você pode basicamente configurar aqui os valores de resistência e capacitância e definir o valor de 1 e 0 desejável. Lembrando que esse desenho aqui, ó, aqui ele atualizou agora, tá vendo? Segundos e segundos, ele só estava desatualizado aquela hora. Essa imagem aqui, ela não vai ser compatível com essa imagem do sinal de onda quadrada. Olhando aqui,
os valores estão diferentes, tá vendo? Esse valor aqui, ó, esse valor do tempo em 1 é o dobro do tempo em 0. Então, esse intervalo aqui, ó, essa dimensão tinha que ser a metade, né, dessa dimensão. Só que aqui nessa imagem, essa imagem ela é fixa, né, ela é congelada. Então, não ache que a forma de onda vai ter esse formato. Vai ser uma forma de onda quadrada, mas o tempo em 1 vai ser menor que o tempo em 0. Isso vai depender de como você vai configurar os valores aqui. Só uma observação, né, porque aqui ele não fez animação real do sinal de onda quadrada, mostrando aqui a relação real, né? Isso aqui é simplesmente uma imagem fixa. A única coisa que ele está mudando aqui é o valor do tempo representado embaixo. Beleza? Então aqui embaixo a gente tem também uma revisão aqui, né? Uma explicação do 555. Tem um exemplo aqui na configuração monoestável e tem um exemplo na configuração astável. É bem explicativo e bem simples, né? Bem resumido. Então vou deixar esse link aí na descrição do vídeo. Na sequência eu busquei mais alguns sites só para mostrar que existem muitos, né? Esse aqui é o Ohm Lock Calculator, né? Esse Ohm Lock Calculator, ele tá bem carregado de publicidade, de propaganda, mas o núcleo principal dele aqui, ó, a mesma referência. Você basicamente vai trabalhar com 555 astável ou monoestável. Na configuração astável ele deixa uma descrição com o circuito desenhado e aqui você insere os valores. Eu quero 100 micro, eu quero uma resistência de 100K e uma resistência de 100K. Tem que dar os valores similares ao que a gente viu lá. Ele está mostrando aqui tem até mais informação. Olha, ele me deu a frequência, o período, que é o inverso da frequência, está dando o período de 20,79 segundos, que é a soma do tempo em 1 mais o tempo em 0. O duty cycle, que está dando 66,67. Deixa eu só confirmar aqui se está em quilo, tá, beleza. 66,67 e aqui o tempo em 1 e o tempo em 0 descrito, ó, batendo com o que nós tínhamos visto lá no site da DigiKey. 13, alguma coisa para o tempo em 1, 6,9 para o tempo em 0. Ok? Outro site aí, esse site aqui tem mais ferramentas, chama Circuit Digest. Esse site aqui, a gente tem várias ferramentas, depois eu vou até fazer um vídeo mostrando outras ferramentas dele, bem úteis aí, né, para quem trabalha com projeto, com desenvolvimento, para quem está estudando aí, né, eletricidade, eletrônica e outros conhecimentos afins. Então facilita bastante aí quando a gente quer tirar a prova de um exercício, de uma atividade qualquer aí estudantil ou para um projeto específico. Então a gente tem aqui na configuração astável e monoestável. Vou entrar aqui na configuração monoestável. Ele abre aqui com uma descrição breve, né? E aí você insere os valores aqui, ó. Se eu colocar 100 micro, resistência de 100K, 100 kΩ. Aí se você vier aqui em calcular, ó, ele está calculando 11 segundos. 100 micro e 100 kΩ vai me dar 11 segundos de tempo, né? Lembrando que essa monoestável, essa configuração é como temporizador. Então você vai e ajusta da mesma forma. Aqui tem uma explicação, né, detalhada, aquele gráfico temporal que é bem ilustrativo, mostrando a hora que o pino 2 vai para 0, o pino 3, que é a saída, vai para 1 e se mantém em 1 até, né, o momento em que o capacitor alcança 2/3 de VCC e aí ele desliga a saída, comuta a saída. Ok? Aqui tem um exemplo, ó. Então basicamente isso. Se a gente voltar lá e entrar na configuração astável, da mesma forma, eu tenho uma breve descrição aqui. Eu posso vir aqui e colocar os valores, ó, 100 micro. Aqui eu vou colocar da mesma forma as duas resistências de 100K. Vou selecionar aqui K e K e mandar calcular. E aí ele vai me dar os parâmetros, ó. 0,048 Hz, 48 mHz
A frequência é bem baixa, porque o tempo é muito alto, né? 20,79 segundos. Aqui agora ele é um oscilador. A largura de pulso ou razão cíclica, também chamada de duty cycle, 66,67 aí aproximadamente por cento, isto é, o tempo em 1 em relação ao tempo total, ao período, representa 66,67%. O tempo em 1 e o tempo em 0 do sinal de saída de forma detalhada. Aqui é uma descrição, né, forma de onda, que o capacitor carregando de 1/3 a 2/3, descarregando de 2/3 a 1/3 de VCC, que é o valor da alimentação, né? Enfim, aqui a gente tem as equações numa tabela. Então, outra ferramenta aí, vou deixar o link dela. E por último, eu peguei uma outra aqui, ó, chama Utmel Electronic. Aqui a gente configura astável e monastável da mesma forma. E aqui a gente tem uma representação, ó, semelhante da DigiKey. Dá até a impressão que esse site aqui pega o template da DigiKey e coloca aqui, né? Porque é bem parecido. E da mesma forma eu configuro o valor das resistências e da capacitância. E a gente tem aí, ó, o tempo alto aqui, porque está em milissegundos. Eu posso configurar em segundos, frequência e o tempo em nível lógico baixo, né? Então, de forma similar, as equações, né, mais tradicionais da configuração astável, lembrando que para o tempo em 1 as duas resistências estão envolvidas, porque é a carga do capacitor. Para o tempo em 0 apenas a resistência 2 está envolvida, porque a descarga do capacitor, e a descarga é feita pelo pino de discharge, pino 7. Monoestável da mesma forma, ó, você vem aqui, configura o monoestável, coloca os valores, é baseado, né, nessa equação, simples equação. Certo, gente? Eu fico por aqui, já prolonguei muito. Lembrando que para aplicativos aí, né, para Android, você acha vastamente também aplicativos, calculadoras do Timer 555. Por ser tão famoso, tão tradicional, tão consagrado aí na eletrônica analógica, a gente acha muita ferramenta pronta que facilita a nossa vida. Em alguns casos, ferramentas até de circuitos diferentes dos tradicionais. Numa próxima oportunidade eu devo mostrar, ok? Forte abraço aí, bons estudos e até a próxima.